Deputado, antes da gente tratar diretamente sobre a questão da política partidária, esse debate tão forte que nós estamos tendo aqui na Paraíba sobre continuidade governista, vamos falar um pouco sobre a sua legislatura, sobre o seu mandato. O senhor que tem apresentado propostas buscando apoiar muito o público que tem TEA, transtorno do espectro autista. O senhor, inclusive, lançou uma proposta que sugere incentivos fiscais para empresas que contratem pessoas que possuem o transtorno. Como é que o senhor está vendo toda essa adesão, essa proposta? Como é que o senhor está vendo o avanço do discurso e do debate acerca do transtorno do espectro autista aqui na nossa Paraíba? Primeiro que, ao longo dos anos, o transtorno do espectro autista, enfim, todas as questões relacionadas ao tema, eles têm ganhado, nos últimos anos, cada vez mais pessoas que foram diagnosticadas com autismo especificamente. Era algo que já existia naturalmente durante toda uma vida, mas o diagnóstico ele veio a ser realmente dado e efetivado nos últimos anos. E isso, naturalmente, precisa-se de uma atenção ainda maior por parte de nós que estamos no parlamento para poder exatamente construir, preparar e apresentar uma legislação que possa beneficiar e dar segurança também jurídica através das leis criadas a esse público que tanto cresce. Então, hoje é um público que tem toda a nossa atenção, a atenção do nosso mandato. Lá atrás, nós já iniciamos uma defesa que na época foi algo que foi muito trazido a tema no Brasil inteiro, que foi a questão da microcefalia, que ali foi uma patologia nova que surgiu no auge daquele foco do Zika vírus. Então, várias crianças foram acometidas, diagnosticadas, e nós tivemos um trabalho muito forte também relacionado à questão da microcefalia, que hoje, obviamente, nós ainda damos a continuidade desse trabalho, dessas ações, dessa defesa, inclusive várias leis hoje vigentes, não apenas em João Pessoa, na capital, porque isso iniciou na vereador, e naturalmente levamos essa bandeira, essa pauta também para a Assembleia Legislativa. E hoje o autismo é uma das nossas bandeiras, é algo que a gente defende, é algo que a gente acredita que precisa dessa defesa e que se precisa agora ter alguns avanços ainda mais. Várias questões, vários temas, várias bandeiras, várias defesas já foram feitas e hoje a gente precisa aprofundar mais, que é exatamente uma questão que eu estou voltado nesse momento, que é para poder inserir essas pessoas, inclusive, no mercado de trabalho. As pessoas que precisam ter as suas oportunidades de poder ter seu emprego, ter a sua renda, de poder botar o pão cada dia nas suas mesas. Então, nós estamos hoje, esse projeto que você cita, por exemplo, é um projeto que é incentivo para que as empresas que contratem pessoas diagnosticadas com autismo, que eles possam ter uma isenção fiscal, ter benefícios também, para que eles possam contratar ainda mais essas pessoas e eles terem as suas prioridades. Então, eu acho que é algo que é importante, é algo que a gente tem hoje como bandeira também acoplado à questão do empreendedorismo. Portanto, a gente está falando de empreendedorismo, está falando de geração de emprego e renda, está falando de oportunidades, está falando conectado também às pessoas que hoje são diagnosticadas com autismo. Então, é um projeto que é extremamente amplo e que vai beneficiar não apenas o cidadão, mas também vai beneficiar os empreendedores da Paraíba inteira. Então, acredito que ser um projeto importante, interessante, de interesse, inclusive, do governo, porque vai estar ajudando o público, o público autista, e também vai estar beneficiando aos empresários que vão ter ali um benefício, por assim, podendo contratá-los. Então, essa é uma das nossas bandeiras. Como eu disse, essa geração de emprego, renda, oportunidades é uma bandeira que nós carregamos também, desde lá atrás, do início da nossa trajetória política, até porque nós identificávamos um grande problema nacional, que era exatamente a falta de oportunidades para as pessoas. E quando nós começamos a nos debruçar sobre o tema, eu percebia e identificava que, por muitas vezes, os municípios, o próprio Estado, ele fica cada vez mais subdesenvolvido quando você tem ali a necessidade e as pessoas escravizadas exclusivamente tendo a oportunidade do emprego público.
Então nós fomos para uma outra vertente, que era exatamente incentivar a abertura de novos negócios, que o cidadão abra o seu pequeno negócio, que amanhã vai se transformar num médio negócio, e que quando ele vai crescendo, ele vai, obviamente, além de ter o seu sustento, além de ter a sua renda, vai também gerando emprego para as pessoas que também entram numa grande cadeia produtiva. Eu acredito que se nós observarmos no Brasil inteiro e no mundo, né, nós vamos identificar que as pessoas os países hoje, os estados hoje, têm essa cultura do empreendedorismo, né, incorporada, né, como prioridade, são países, são estados, municípios cada vez mais desenvolvidos, é exatamente isso que a gente deseja para a nossa Paraíba e para os nossos municípios. Deputado, já partindo para além desse papel da política na questão de se levantar bandeiras, se levantar pautas, mas realmente o debate político acerca de composições, acerca de como se imagina que vai ser feito todo o jogo da política, mas ainda não tratando exatamente aqui da Paraíba, mas do seu partido, Solidariedade. O seu partido ele vem sendo muito cotado para a composição de federações partidárias. Lá em Brasília, o Solidariedade é um partido que vem sendo muito cogitado em diversas federações. O senhor esteve recentemente em Brasília. O senhor chegou a ouvir alguma possibilidade, se tem alguma conversa avançada para a criação de alguma federação em que o Solidariedade esteja presente como ente ativo da criação dessa federação? Sim, nós tivemos, inclusive, né, eu faço parte da Executiva Nacional, então todas as tratativas em relação a essas questões nós trazemos, né, as questões importantes do partido para a nossa Executiva Nacional. Então, nós estamos como membro da Executiva Nacional, ocupando o cargo de secretário, e lá nós participamos de todas as discussões com as mais diversas federações que, porventura, estavam dentro ali do nosso radar e que também, obviamente, precisamos se ter, né, uma identificação ali ideológica, né, tem que existir uma similaridade, fazer sentido. O partido tem uma lógica e ele trata com outra federação, com um partido que tenha caminhos completamente diferentes daquilo que a gente acredita. Então, nós começamos a dialogar com alguns partidos do Brasil, né, e aí nós precisamos primeiro, né, identificar o que é que nós queríamos a nível de partido, a nível nacional, se era incorporar-se a uma legenda que hoje tem um porte muito maior, como, por exemplo, foi sugerido lá atrás, de que o Solidariedade fizesse parte dessa federação que agora virou realidade do União Brasil com o PP. E aí foi que nós avaliamos que seria uma federação onde o Solidariedade, por ter um tamanho menor, nós ficaríamos ali em uma grande desvantagem, né, naquele momento. Como agora se cogitou uma outra federação, como eu venho dizendo, que é a do Republicanos com o MDB, que tem hoje uma grande possibilidade de existir pelo que nós escutamos em Brasília, e que também não está no nosso radar, porque seria da mesma forma, nós estaríamos ali, né, sendo, né, o partido com menor tamanho, menor densidade eleitoral dentro dessa federação, e não era isso que a gente queria. Então nós já partimos de quê? Dos critérios daqueles partidos que realmente teriam, né, o mesmo tamanho, né, dentro do Congresso Nacional. Então, partindo para isso, nós dialogamos com o PSDB, nós dialogamos com o Podemos, mas eu vou, inclusive, em primeira mão, né, já lhe dizer que nós finalizamos a nossa federação, né, fechamos a nossa federação na semana, né, onde nós tivemos uma reunião com o partido PRD, que é um partido que ele é fruto, e na eleição passada, da fusão do PTB com o Patriotas. Então, o antigo PTB e Patriotas se uniram lá atrás e se transformou hoje no PRD, um partido de médio porte, tamanho, né, do nosso partido Solidariedade a nível nacional, e nós fechamos a nossa federação, inclusive, já está pré-agendada, ainda não. Já se tem o nome que terá essa federação, deputado? Não, vai estar discutindo pequenos detalhes desse é um deles, mas nós vamos anunciar, provavelmente, né, no próximo dia 4 de junho, em Brasília, em um evento que nós vamos preparar em Brasília para exatamente, oficialmente, anunciar, né, a federação. Enquanto isso, está sendo até lá, está sendo só formatada a questão do estatuto da federação, os critérios, os requisitos, detalhes que ainda precisam ser ajustados, mas da parte mais jurídica. Mas a federação, ela está fechada, né, ela já está aí
nós já conversamos, né, os dois partidos por várias vezes, né, o partido vai passar aí a ter um tamanho, né, considerável no Congresso Nacional, e isso não impede que lá na frente, se porventura um outro partido, né, de menor porte também tem o interesse de se incorporar à nossa federação, que ele venha. Mas hoje, nós temos hoje praticamente, né, fechado que só será Solidariedade e PRD, então o partido ficará com um tamanho, né, em torno de 15 deputados federais, né, então ficará um partido de porte médio, com mais tipo de televisão, ficará um partido com maior número de deputados, né, também com senadores, né, que nós queremos também, temos um governador, então o partido fica com um tamanho considerável a nível nacional e vai, sem dúvida nenhuma, poder, né, nos dar uma musculatura ainda maior para poder fortalecermos nos estados, né, e era exatamente isso que nós queríamos, né, com tranquilidade, poder fortalecer, e hoje nós temos um cenário, pelos nomes que nós estamos atraindo para o partido de vários estados da federação, nós estamos aí, né, projetando para que nas próximas eleições, como vai diminuir muito o número, né, de partidos políticos, isso tem acontecido, estão se juntando entre federações, né, esse número de partidos ele vai ser reduzido e os partidos que sobreviver, que atingir dentro das federações números maiores, né, de eleitos e automaticamente de representatividade. Então nós estamos projetando para as próximas eleições esse número de 15 deputados federais já dobrar para 30 e assim nós ultrapassamos as próximas eleições, dando as condições necessárias para que novos atores políticos venham para disputar por essa nossa federação no Brasil inteiro, aqui na Paraíba. Naturalmente também será uma realidade onde nós já temos, inclusive, né, a garantia, né, de ficar no comando dessa federação. Então o comando da federação aqui será do Solidariedade, naturalmente, sobre a nossa condução, né, que comandamos o partido aqui hoje para a federação, e vamos, sem dúvida nenhuma, nos fortalecermos muito. Temos um prazo ainda longo até chegar ao período de filiação partidária final, o prazo final de filiação, mas é exatamente o tempo que nós precisamos para poder fazer uma grande nominata, né, de deputados estaduais, de deputados federais, e também buscar, né, naturalmente, que o partido também seja reconhecido, e nós já estamos tratando sobre isso também, minimamente na chapa majoritária, né, de uma maneira que o partido esteja pelo menos em uma das suplências dos senadores também, para poder ter ali a nossa federação participando, né, da chapa majoritária também. Justamente tratando sobre essa questão de chapa majoritária 2026, como o senhor falou, apesar das eleições ainda estarem distantes, apesar da gente ainda sequer ter entrado naquele período estabelecido pela Justiça Eleitoral, mas aqui na Paraíba, em que a política é um tema muito quente, em que as eleições elas vão sendo discutidas com muita antecedência, o debate sobre a composição da chapa majoritária governista ele está muito forte. Se está discutindo muito essa questão de quem vai ser o nome do governo para disputar a continuidade do governador João Azevedo, de quem serão os senadores da chapa governista. E hoje, como é que o Solidariedade está vendo tudo isso? Hoje o Solidariedade tem algum nome que vê com mais força para ser o pré-candidato governista para 2026? Não, o que é que nós estamos acompanhando? Primeiro, eu fico muito feliz, né, e tranquilo, né, para as eleições de 2026 do ponto de vista das chapas majoritárias, da nossa chapa majoritária, né, das nossas vagas que estarão disputando, que é exatamente governador, vice-governador e 2 senadores, até porque nós temos hoje uma condição que, diferentemente de outras épocas, nós temos mais nomes do que, inclusive, vagas, e isso é bom. E quando, né, um grupo político ele chega a um ponto como esse, ele significa que esse grupo político ele é robusto e ele é forte. E é uma sinalização da população de que nós vamos, né, dar continuidade ao trabalho que hoje ele vem sendo feito pelo governador João Azevedo, que vem espalhando obras, ações pelos 4 cantos do nosso estado, e o que nós precisamos preservar e defender com isso, então, exatamente na continuidade desse trabalho, dessas ações que vem fazendo bem a Paraíba. Agora, quando nós fazemos uma leitura de nomes, imagine só, você ter hoje dentro do nosso grupo governista a postulação, por exemplo, para governador. Nós temos um vice-governador que vai assumir o governo naturalmente com a saída, né, do governador João Azevedo para disputar o Senado, e que vai estar, né, tendo a condição de ser
candidato à reeleição. Nós temos o nome do prefeito da capital, que vem fazendo um brilhante trabalho aqui na cidade, eleito, reeleito, né, aqui na nossa capital, com votações, né, esmagadoras. Nós temos o nome do presidente da Câmara Federal, que está lá, Hugo Mota, representando muito bem a Paraíba, os paraibanos e o Brasil. Nós temos aqui também ainda circulando o nome do presidente da Assembleia, que tem também o seu serviço prestado e que vem, obviamente, força como musculatura trazida também pelo seu partido. Então nós estamos falando de nomes que o problema que nós não temos é o problema lá que a oposição tem, que é o que o nome de ter bons nomes para poder ofertar, né, a nossa população. E aí você me pergunta, Eduardo, você acha que qualquer um desses nomes venceria a eleição? Eu digo com toda tranquilidade, porque o que está em jogo não são apenas os nomes. O que está em discussão é a continuidade ou não do projeto que hoje é encabeçado pelo governador João Azevedo. Deputado, a oposição ela trabalha muito forte na tese de que haverá um rompimento na base governista, de que nem todos esses nomes que o senhor agora também nos apontou teriam a capacidade de manter a unidade no grupo governista. O senhor que está vivenciando diretamente a base do governo de João Azevedo, o senhor enxerga alguma possibilidade de algum desses nomes não conseguirem manter a coesão do grupo, ou o grupo que hoje faz sustentação ao governo de João Azevedo está unido e, independente de quem seja o escolhido, o grupo se manterá forte para 2026 na disputa das eleições? Isso que a oposição coloca, ela só reforça, na verdade, o tamanho e a fragilidade de hoje das oposições. Para se ter qualquer tipo de chance de disputa, tem que existir uma ruptura dentro da nossa base governista, que não vai acontecer. Isso já foi colocado, né, pelos mais diversos atores políticos que aqui estão, né, seja pelo vice-governador Lucas, seja pelo governador João Azevedo, seja pelo prefeito Cícero, seja por Hugo Mota. Então eles têm colocado isso de maneira muito clara. O que é que existe hoje? Existe hoje um cenário político onde as peças elas vão se encaixar dentro das vagas que nós queremos à disposição, né, no próximo ano, que é exatamente governador, vice-governador, né, senador 1 e 2, então 2 vagas de Senado. Então nós vamos apenas o quê? Dentro da Constituição. Os partidos vão ofertar os nomes que se tem, né, e vão, obviamente, dentro dessas vagas, colocar ali, né, dentro do cenário que realmente acomode a todos. Então, isso eu não vejo nenhum tipo de ruptura. Eu não posso dizer que se você achar, Eduardo, você acha que isso vai acontecer? Eu não acredito que isso vai acontecer agora. Naturalmente, que os anseios, os desejos de cada um precisam ser respeitados, colocados na mesa, discutidos, mas que ele não pode se sobrepor exatamente ao projeto de continuidade, né, do governo do Estado, do governador João Azevedo, um projeto que vem dando certo na Paraíba. Então eu não vejo nenhum tipo, né, de possibilidade de ruptura, só apenas, né, essa defesa, esse sonho, né, esse desejo da oposição para que eles, né, passem a existir e tenham a mínima chance de ter aí uma disputa, né, igualitária para as próximas eleições. É assim que eu vejo, eu não vejo de forma alguma nenhum tipo, né, de ruptura desse momento dentro da nossa base política, né, da base política governista.